pessoal? Nós vamos falar hoje sobre alguns itens, componentes do projeto de pesquisa que são importantes que vocês saibam fazê-los para compor o seu projeto de pesquisa. Essa é uma das partes, né? Porque nós já falamos de outros itens importantes no projeto de pesquisa, que compõem o projeto de pesquisa, mas que a gente não vai dar ênfase aqui agora, ok? Ok, vamos lá, vamos começar pela estrutura. A estrutura do projeto de pesquisa compõe a capa, onde tem todas as informações da instituição, dos autores, o título, o local, a data, o ano, certo? A contracapa também com as mesmas características da contracapa. Resumo, introdução, problema, hipótese se for o caso, porque ela é opcional. Objetivos geral e específico, a fundamentação teórica, metodologia, recursos financeiros, cronograma e referências. Quanto aos problema, hipótese, objetivo geral específico, recursos, metodologia e cronograma, nós já trabalhamos isso em outras aulas, ok? Eu vou hoje me concentrar, a gente vai hoje trabalhar efetivamente sobre resumo, introdução, fundamentação teórica e todas as nuances das suas citações e referências, tá? Vamos começar pelo resumo. No resumo, você vai fazer uma apresentação de forma objetiva e direta do que se trata a sua pesquisa, tá? O resumo, você começa o resumo apresentando o problema, você começa o resumo apresentando o tema, de forma sempre muito direta e objetiva. Logo depois que você apresentar o tema com a sua delimitação, não é só o tema, tem que ser o tema já delimitado. Você vai colocar na íntegra o objetivo geral, ok? Que é quem norteia toda a sua pesquisa, certo? Que o objetivo geral, ele deriva do problema. Então, assim, ou o objetivo geral ou o problema, estando no resumo, o leitor já vai ter uma noção, vai estar situado do que se trata a pesquisa, né? Qual é o objetivo da pesquisa. Aí, logo depois, você vem com a metodologia, lembrando que a gente está falando do resumo de um projeto de pesquisa. Então, essa metodologia é uma metodologia que então, é futuro, que você vai utilizar quando você estiver fazendo a sua pesquisa, tá? Depois da metodologia, você vai dar os possíveis resultados que você espera alcançar. Por que possíveis resultados você espera alcançar? Porque os resultados efetivos que você vai alcançar, você só vai poder saber quais são quando você fizer a pesquisa. E como esse resumo se refere ao projeto de pesquisa, então são os possíveis resultados que você acha que vai alcançar, tá? Lembrando que o resumo ele é muito direto, muito objetivo e resumido, como o próprio nome diz, né? Ele é um parágrafo único, sem recuo, então é como se fosse um texto quadrado, um parágrafo único, sem recuo. As linhas têm espaçamento simples, ok? Que mais? Acho que basicamente isso. E um texto? É um texto corrido. É um parágrafo corrido, tá bom? Logo depois do resumo, vem a palavra-chave. E aí, quando eu digo logo depois, não é pra você saltar uma linha, não. Logo depois da última linha do resumo, palavra-chave. Tá? Ainda seguindo o espaçamento simples. As palavras-chave, elas são de 2 a 4 palavras-chave. Lembrando que, o que eu conto como uma palavra-chave? Uma palavra. Agora, uma expressão representa uma palavra. Por exemplo, balanço patrimonial é uma expressão composta de 2 palavras. Eu conto como uma palavra-chave, tá bom? E normalmente a gente usa 3 palavras-chave, elas são separadas por ponto e vírgula e cada palavra-chave inicia-se com a letra maiúscula. Na introdução, o que cabe à introdução? A introdução é a apresentação do seu tema já delimitado. Na introdução, você vai situar o seu leitor do que se trata, do que vai se tratar a sua pesquisa, dos assuntos abordados na sua pesquisa, da importância desses assuntos na sua pesquisa, tá? Lembrando que a gente está falando, tudo isso são componentes do projeto de pesquisa, porque a introdução de um artigo é diferente
A introdução de monografia é diferente, tem outros elementos. Mas a introdução do projeto de pesquisa é você situando o tema delimitado ao leitor. Eu vou falar de custos. Eu vou falar o que de custos? Eu vou falar da importância do custos na maximização dos resultados. Então, eu vou apresentar custos ao meu leitor, vou falar qual é a relevância dele, vou situar, tá? E uma outra coisa importante, aqui na introdução, você também vai falar um pouquinho, no caso de quem vai fazer um estudo de caso, vai falar um pouquinho também da empresa que vocês vão estudar, que vocês vão fazer a pesquisa. Dá uma apresentada na empresa, tá? Você não precisa, nesse caso, você não vai colocar nome da empresa, nada. Você vai dizer que a pesquisa será feita em uma empresa, vamos supor, em um supermercado, uma empresa do gênero alimentício, um comércio, um comércio de pequeno, médio ou grande porte. Dá uma situada assim, um parágrafo rápidozinho, ok? Uma outra coisa que eu queria falar. A introdução para o projeto de pesquisa, ela deve ter aproximadamente uma lauda, não mais do que isso, tá? Uma lauda já é o suficiente, você já conseguiu situar todo o assunto, a empresa, a pesquisa, você conseguiu fazer essa situação ali na introdução, tá? Situou ali a introdução. Não adianta botar a introdução muito, porque a gente vai ter outros elementos que no futuro vão fazer parte dessa introdução. Então, a introdução de uma lauda já é o suficiente. Pode ser mais? Professora, claro que pode. Se você quiser, tiver assunto para escrever, tudo bem, mas não mais do que uma lauda e meia, tá? Não mais do que uma lauda e meia. Uma lauda já é o suficiente, não mais que uma lauda e meia. Meia lauda de introdução, não, aí também não abusa, né? Uma lauda é o suficiente, meia lauda não. Quase uma lauda inteira, tudo bem, quase uma lauda inteira também, tá? Mas de preferência, quase uma lauda inteira, para uma lauda inteira, tá bom? A fundamentação. O que é a fundamentação teórica? É a parte, no caso do projeto de pesquisa, mais importante. Por que mais importante? Porque é aqui que você vai mostrar todo o assunto que você vai utilizar para embasar a sua pesquisa. Ok? Então, como é que você faz a fundamentação teórica? Você vai escolher os autores importantes na área. Você vai escolher, assim, de 3 a 6 autores importantes. Vai pegar o que eles falam de forma direta e indireta. E aí, mais na frente, eu vou falar para vocês o que são citações diretas, o que são citações indiretas. Lembrando que é bem interessante que você mescle. Não só citação direta, não só citação indireta. É importante que você mescle as duas citações. Não é bom ter citação direta seguida. É cansativo, é chato. Então, é bom você mesclar. E lembrando que entre uma citação e outra, é bom fazer um linkzinho. O que é um link? Você terminou de fazer a citação, faz um comentário de uma frase, sabe? De uma linha e meia, para você fazer o link com a próxima citação. Porque senão fica só citação, fica muito cansativo, ok? Outra coisa, a fundamentação teórica, ela deve ser subdividida em assuntos. Lembra que eu falei de custos? A gente vai falar de custos, mas eu vou fazer como? Primeiro, eu vou separar por assuntos. Eu vou falar o quê? Vou classificar vou primeiro falar o que são os custos, conceituar o custo. Depois eu vou subdividir em classificação dos custos. Dentro das classificações eu vou falar sobre os custos diretos e indiretos. Entendeu? Você vai subdividindo. Não um texto de 5 laudas falando sobre custos, sem separar. Eu vou acabar me perdendo, tá? Então, você separa por assunto dentro do grande tema, da grande delimitação. Eu te falei agora sobre um exemplo de custos, tá bom? E lembrando que uma coisa super importante, nunca começar com uma citação direta ou terminar com uma citação, quer seja ela direta ou indireta, tá? É sempre bom, você pode começar até com uma citação indireta, mas é bom que você comece falando, você escrevendo, aí você entra com as citações, parará, e termina o item com a sua fala. Uma simples linha já está de bom tamanho, tá? Mas jamais com citação direta, jamais.
Vamos falar um pouco sobre as citações, e aí não se esqueça que a gente já vai estar abordando elas, já seguindo as normas da BNT. Tudo isso que a gente está falando já está seguindo as normas da BNT. O que são citações diretas? Citações diretas é quando você cita na íntegra o que o autor falou. Você não traduz, você copia na íntegra. Só pelo fato de você estar copiando, você tem que colocar entre aspas, se ele estiver dentro do texto, tá? Ou recuado se ele for acima de 3 linhas. Então, vamos lá, ó. A citação direta é reescrita de parte da obra do autor na íntegra. Quando tiver mais de 3 linhas, parágrafo normal, escrita normal, Arial 12, o que você vai fazer? Você olhou, deu 3 linhas, se tiver mais, deu 3 linhas e um pedacinho, recuo. Como é que é o recuo? A margem do recuo é de 4 centímetros, ele fica do lado direito, né? Você recua a 4 centímetros, não precisa de aspas, o tamanho da letra é 10 e o espaçamento é simples, é para ele ficar destacado. A intenção disso é que você destaque. Eu vou mostrar exemplos na frente para vocês conseguirem visualizar. A importância de estar colocando aqui é para vocês seguirem as regras. Se ela tiver menos de 3 linhas, ela compõe o texto, vai ficar dentro do texto, só que vai estar separada por aspas, tá bom? A citação indireta é quando você pega a ideia do autor e coloca as suas palavras. Segundo fulano, ele disse isso, isso e isso sobre o tema, tá? Então não precisa de aspas, mas você precisa dizer que a ideia não é sua. A ideia foi de alguém que você leu, tá? Então assim, lembrando que sempre que você estiver lendo alguma coisa importante, agora é tudo fácil, a gente tem celular para isso, né? Você tira uma foto da página e tira uma foto das referências do autor, porque você sempre tem que fazer referências, porque senão é plágio. Gente, plágio é muito sério, tá? Então tudo aquilo que não saiu da sua cabeça, que foi da cabeça de alguém, diz que foi. É muito mais bonito a gente falar que a gente viu isso e que alguém escreveu e que você concorda com aquilo, do que você pegar para si aquilo que não foi você que fez, tá? E citação da citação é quando você pega a citação dentro de um outro livro. Por exemplo, fulano que citou ciclano. Então, é citação da citação. Essa citação pode ser direta ou indireta, mas desde que você faça, desde que você diga que é. Então, vamos lá. Essa citação pode ser direta ou indireta do texto em que não se teve acesso à obra original. Fulano que citou ciclano. O ideal mesmo é que você vá a ciclano procurar o livro, mas às vezes a gente não tem, né? Essa condição de ter todos os livros na mão. Então, o que a gente faz? A gente diz quem foi que citou. Tá? Eu peguei essa citação de Rubens no livro de Carlos. Tá bom? Então, isso é importante, não importa. Vamos lá, para os exemplos, que eu acho que é a melhor forma que a gente tem de mostrar as citações, como elas funcionam. Aqui são citações, ó. Aqui. Citações diretas, na íntegra. Então, eu disse para vocês, se elas tiverem até 3 linhas, você não precisa necessariamente, necessariamente não, você não vai colocar ela separado, destacado. Ela vai fazer parte do texto. Aí você fala, ó, Silvia e não sei quem, aí bota o ano, vírgula, P, a página. Por que você tem que colocar a página? Porque é uma citação direta, eu tenho que saber exatamente de onde que você tirou. E aí eu abro aspas e fecho aspas quando termina. E depois eu posso tecer meu comentário sem problema nenhum. Mas eu tenho que colocar, ó, o nome, o sobrenome da pessoa, o ano e a página, ok? Tá, eu posso fazer a mesma coisa aqui no início, para o final. Eu posso também começar com a citação e terminar com a referência. Só que neste caso, aí vem letra maiúscula, o sobrenome deles, depois do mesmo jeito, ano, página, certo? Citações com mais de 3 linhas. Deverá ser feita em parágrafo recuado, com margem 4 à esquerda, sem aspas, com letra tamanho 10 e espaçamento simples, tá? Esse daqui é quando compõe o texto, porque tem menos de 3 linhas, e quando ela é recuada, tá aqui. Entenda isso daqui como
margem 4 centímetros, tá? Digamos que essa letra, porque é um slide, né, gente? Então, sendo um slide, é complicado a gente colocar fonte 10, que aí fica quase invisível para vocês. Aqui, ó, a fonte é 10, tá? E espaçamento, ó, simples, ok? Quando você quer botar o nome do autor antes, segue a mesma regrinha de antes. Não precisa ser em letra maiúscula, não é em letra maiúscula, é só a primeira letra que é maiúscula, ano e página. Eu achei que eu tivesse colocado. Mas se por acaso você quisesse colocar no final, você abre parêntese, todo em maiúsculo, ano e página, ok? Se for aqui no final, que também pode ser. Exemplo de citações indiretas. Eu posso dizer que segundo fulano, ano tal, e aí eu não preciso colocar a página. E aí eu escrevo o que ele falou, com as minhas palavras, ok? E quando o autor aparece no final, a mesma regra, tá? E aí não necessariamente, aí você coloca aqui a página, ano e a página, tá bom? Quando ele é do final, quando ele é do início, não precisa. Vamos lá, mais citações. Citações da citação. Quando você vai citar alguém que citou alguém, aí você usa a palavrinha apud. Então, nesse caso, Olson, que eu peguei no livro de 1977, página 25, citou Smith, 1991, página 86. Tá? Então, foi fulano que citou ciclano, tá? Neste caso, é uma citação direta, por isso está entre aspas, mas ela também poderia ser uma situação indireta, e aí eu faria da mesma forma, só que não precisaria colocar a página, né? Mas eu diria que fulano que citou ciclano, tá? Lembrando que quem citou quem, o nome é apud. Exemplo de citações com até 3 autores. É importante isso, porque você não vai não colocar as pessoas, né? Então, até 3 autores, você cita os 3, tá bom? Quer seja no início, quer seja no final, você cita os 3. Sobrenomes, tá? Com mais de 3 autores, tá? Como é que você faz quando tem mais de 3 autores? Quando a obra possui mais de 3 autores, et al. Esse et al, ele tem que vir em itálico. Então, vamos aqui um exemplo. Cadê? Aqui, ó. Quanto ao uso do maiúsculo ao longo do texto, segundo Bastos et al, 1979, quer dizer, foi Bastos, que é o primeiro nome, lá, e mais outros autores, mais 4 outros, mais 3 outros. Então, eu tenho 4, 5. Et al significa que são mais pessoas. Aí eu boto, é recomendável, aí eu termino de falar, ok? Ou então eu falo tudo isso, Bastos et al, 1979, tá? O et al significa que, além de Bastos, eu tenho mais outros autores que são mais do que apenas 3. São 4, 5, 6, ok? Citação da mesma ideia em vários autores. Quando você cita a mesma ideia, mas que essa mesma ideia foram citados por vários autores. Aí você põe a ideia e coloca todos os autores que você pegou essa ideia. Digamos que você viu falar sobre custos, o conceito de custos, em 5 autores. Aí você coloca a ideia e você diz que dessa ideia saiu de quem? Dos 5 autores que você leu. Aí você faz referência aos 5 autores, tá bem aqui. Só você colocar o autor e a data, né? Gente, por que eu vou fazendo isso? Porque quando a gente chegar lá em referências, lá no final, se eu quiser saber que livro é esse, eu vou procurar este autor deste ano, porque eu posso ter este autor com outros anos. E quando eu pegar este autor com este ano, eu vou saber exatamente qual foi o livro que você pegou isso. E aí eu vou poder procurar esse livro para saber, para poder ler, né, e ver na íntegra essa citação. É para isso que a gente coloca referências. Vamos falar sobre as referências, foi o que eu disse que eu ia falar para vocês. A gente falou sobre resumo, introdução, fundamentação, e a fundamentação são referências, né? Você pegou essas citações de autores e você tem que referenciar ele no final, porque isso aí tudo foram pessoas que escreveram em algum lugar, quer seja livros, sites,
folhetos, congressos, eles escreveram. E você tem que dizer de onde você pegou essa ideia deles, tá? Essa citação deles, tá? Referência, vamos lá, vamos fazer a referência de obras com apenas um autor. Como é que a gente faz? Você vai colocar o sobrenome, vírgula, tá vendo aqui o exemplo? A inicial do nome, então, no caso, eu botei o sobrenome todo em letra maiúscula, depois eu botei Leda, aí eu poderia botar bem assim, Leda M, ponto. Aí vem o quê? O nome do livro, em negrito, aí vem depois o local de publicação, a editora e o ano que foi publicado. Então, aqui está um exemplo. Tá? Se eu tenho uma referência com até 3 autores, como é que eu vou colocar? O sobrenome e as iniciais, que aí se eu botar até o primeiro nome escrito todo fica muito extenso, então eu boto o sobrenome em maiúsculo todo, né? E as iniciais, depois o próximo sobrenome e as iniciais, sempre separados, um autor do outro com ponto e vírgula. Aí eu vou colocar o nome do livro em negrito para destacar, tá? E aí eu queria fazer uma observação. Se o nome tiver o nome do livro e depois tiver um subtítulo, o nome do livro em negrito. O subtítulo, não, tá? Sem ser negrito. Aí você vai colocar o local, tá? Da publicação, a editora e o ano. Referências com mais de 3 autores. Aí eu vou botar et al, como a gente tinha visto antes, e as outras regras seguem as mesmas, tá? E citação da citação, caso seja utilizada em seu trabalho uma citação retirada de um livro, ou seja, a citação da citação, é preciso incluir na lista de referências. De que forma? Ó, fulano, tá? Que você tirou. Só botar aqui, ó. Fulano, que você tirou todo o embasamento, que foi, aí você bota a referência todo do livro dele, que foi citado, que citou, né, o outro autor, e aí você tem que pegar lá nas referências de fulano, que você pegou a citação, de qual é o livro que ele tinha, nesse caso aqui, ó, eu dou a referência toda do livro dele e boto todas as referências. É assim, ó, citação da citação, você primeiro cita o livro, como você faria se fosse um autor só. Todas as informações do livro que você pegou. E do autor que você citou dentro desse livro, você também tem que pegar todas as informações. Então, você completa uma informação. É como se você tivesse 2 informações de 2 autores, de 2 livros, em uma informação única. Ok? Referências de obras de responsabilidade de uma pessoa. Um conjunto de obras de responsabilidade de uma única pessoa. Por exemplo, eu já escrevi um capítulo de um livro. Tá? E foi um conjunto de professores que escreveram um livro. Como assim? Cada professor escreveu um capítulo, 1 ou 2 capítulos de um livro, tá? Eu escrevi um capítulo de um livro. Só que, quando você for citar o meu capítulo do livro, você vai citar aqui o livro que o meu capítulo está composto, e aí você vai botar o organizador, o coordenador, ou o editor, e aí você vai fazer referência a ele e vai dizer se ele é organizador, editor, o coordenador, vai dizer o nome do livro e aí segue as mesmas regras. Você vai colocar o local, a editora e o ano, tá? Então isso aqui é porque existe muito, hoje em dia as pessoas escrevem muito livros coletâneos, o que significa? São conjunto de obras, juntas pessoas para escrever um livro. Então são várias pessoas, cada um escreve 1, 2, 3 capítulos e junta todo mundo aquele mesmo assunto e faz um livro, tá? Referências de obras com autoria de entidade coletiva. Então, assim, foi uma associação, foi o Ministério da Cultura que fez aquele livro. Então, aqui tá o exemplo. Como é que você coloca? Você bota o nome da associação, aí você coloca Banco de Desenvolvimento, o nome do livro, ou da obra que foi, né, se não é um livro. Aí, lembra que eu disse para vocês, 2 pontos, o que vem depois disso é sem negrito. Local e ano, tá bom? Se tiver editora, você coloca editora, depende de como ele foi. Vocês conseguem tudo isso, gente, na contracapa do livro, tá? Na contracapa do livro tem todas as informações necessárias. Então, toda vez que vocês pegarem um livro, vai lá e olha como é que ele tá feita a referência. E você pode copiar ali que dá certo.
Como fazer referências de monografia, dissertações e teses? A gente tem isso também, certo? Como é que você vai pegar? Você vai colocar o sobrenome do autor, aqui ó, sobrenome do autor, tá? Aí você vai colocar as iniciais, vai colocar o título em negrito, desde que ele, se não tiver 2 pontos, porque se tiver 2 pontos, bota 2 pontos e tira o negrito, tá? Aí você vai colocar as outras informações que tem, né? Título e subtítulo, ano de apresentação, número de folhas e volumes, tudo isso se você tiver acesso, né? A área de concentração, a instituição, o local e o ano de defesa, tá? Que pode ser uma coisa super atual, mas que foi defendida 10 anos atrás, você tem que dizer qual é o ano. E todas, monografias, dissertações, artigos, teses, todas têm o ano em que eles foram publicados. Como fazer a referência de trabalhos apresentados em eventos? Do mesmo jeito, sempre vocês vão ter que colher o autor, o título da obra, qual foi o congresso, qual foi o local que ele foi apresentado, se ele estava nos anais daquele congresso, se o congresso tinha anais ou não, qual foi o local, no caso desse daqui foi do Conselho Federal de Contabilidade, qual foi o ano e como é que ele está disponível. Está disponível em quê? Impresso, na internet, virtual, de que forma, ok? A mesma coisa a gente faz com periódicos. Por que eu estou falando isso? Porque a gente sempre pega referências, principalmente na internet. Na internet tem periódicos, na internet tem publicação em congresso, tá? De congressos. Então, é muito comum a gente pegar. Agora, eu queria fazer uma observação para vocês. Cuidado quando vocês forem pegar na internet que não tiver o autor. Se não tiver o autor, então, digamos assim, não tem credibilidade. Conhecimento comum não faz credibilidade. Então, para ter credibilidade, eu tenho que saber quem é o autor, qual foi o ano que ele publicou, tá? Eu tenho que ter todas as informações. Se você não tiver essas informações, você pode mandar, eu já recebi e-mail, eles entram lá e descobrem o nosso e-mail, o nosso contato, e você pode pedir para eles, você pode me informar o seu nome, onde é que foi publicado, qual foi o ano de publicação, porque eu preciso citar você na minha monografia, ou no meu artigo, ou no meu TCC, ou no meu projeto de pesquisa, ok? E aí, normalmente, as pessoas dão as informações, porque é importante para a gente também ser referenciado, tá? Olha aqui, ó, exemplos de revistas e jornais. Você vai lá, coloca o autor sempre assim. Aí você coloca o nome da revista, o estado, as páginas, o número do fascículo, tá? Todas essas informações aqui são necessárias que você coloque, porque qualquer pessoa que vá pesquisar isso e jogar na internet vai conseguir, ok? Nem que seja a capa vai estar lá publicada. Hoje tudo está na internet, né? Quando você vai utilizar, por exemplo, a Constituição, as leis, também tem formas. Olha aqui, ó, são exemplos de como você pode citar. Tudo você pode citar. Você não pode se apropriar de nada, tá? Tudo pode ser citado. Lembrando que você sempre começa, ó, a primeira palavra está sempre, ó, em letra maiúscula, tá bom? Website que a gente sempre pega, ó, sabe qual a coisa mais importante que vocês têm que ter todas as informações dentro do texto que você estiver lendo, tá? Vocês têm que pegar o endereço. Essas informações aqui, ó, que eu vou sublinhar agora, ó, essas informações aqui, normalmente você encontra dentro do texto. Aí você vai ter que dizer que foi disponível em, aí você coloca o endereço e que dia que você acessou, tá? Que dia e horário que você acessou. Isso é super importante, ok? Isso, ó, Petrobras, página institucional. Então, onde é que foi que você encontrou isso? Na Petrobras, página institucional. O que você encontrou lá? É importante que você coloque mais informações do que só isso, tá? Qual parte, qual página especificamente? Disponível só aqui, e aí você bota o acesso, tá bom? Então, assim, quanto mais informações na sua referência tiver, melhor vai ser. Vamos para a formatação, tá? Tem que ser impresso. Hoje a gente usa muito, não a impressão, mas a formatação. Então, não necessariamente a impressão, mas tem que estar em formato de folha A4. Tem que estar justificado, o texto tem que estar justificado sempre, tá?
A gente fala que os capítulos começam em páginas distintas. Se tratando de projeto de pesquisa, você pode fazer ela contínua. Terminou um, vai outro. Não precisa, por exemplo, terminou a introdução, passa para a próxima página para colocar no caso, o problema. Não, é assim. Começa com capa contra capa. Aí você vai começar com resumo. Depois do resumo, vem o quê? Logo abaixo do resumo, você começa com a introdução. Terminou a introdução, problema. Terminou o problema, objetivo geral, específico, justificativa, fundamentação, metodologia. Depois de metodologia, cronogramas, recursos e referências. Ok? Fonte. Tamanho 12, tá? Ele pode ser tanto Arial como Time New Roman, ok? Pode ser qualquer um dos dois. A margem normal é aquela margem já pré-determinada pelo Word, tá? Então, superior 3, inferior 2. Superior e esquerda 3, inferior e direita 2. Espaçamento 1,5, tá? Tirando aquelas exceções, que no caso da citação, tá? Do resumo, tá? Então aí é diferente, ok? Os subtítulos eu vou mostrar na frente como é que vocês colocam, mas vamos ver aqui, ó. Os subtítulos de seção primária devem ser separados do texto que eu segue com dois espaços. Os textos de subseção, apenas um espaço. Então, assim, o texto de seção primária, que é aquele o título de seção primária, que é aquele primeiro título, que é tal, aí você tem que ter, ó, 2 espaços. Quando é de subseções, que é 1.1, aí você tem que ter, ó, 1 espaço. Se o título tiver mais de uma linha, o espaçamento é simples entre as linhas, né? Se ele for maior, se for um título grande, com a segunda linha em diante sendo alinhado abaixo da primeira, ok? Isso aqui é uma coisa importante na formatação. Aí é isso que eu queria mostrar para vocês. Títulos e subtítulos. O título primário, ele é maiúsculo e negrito. O título secundário, ele é maiúsculo e sem negrito. O terciário, só a primeira letra que é maiúsculo do título, né? E ele é minúsculo e negrito. O quaternário, ele é sem negrito. O quinário, ele é em itálico. Acho pouco provável que vocês utilizem esse daqui, tá? Isso aqui é muito pouco provável num projeto de pesquisa. A gente vai normalmente até esse no projeto, tá? Projeto de pesquisa, que é o nosso objetivo da aula de hoje, a gente vai até esse normalmente, ok? Essas foram as referências do slide. O material do professor Aderlan, ele tem até um livro, é muito bom. E essas foram as outras referências que eu usei. Eu uso também o livro do Furacê para me dar embasamento. Sem falar nas regras da ABNT, que ela é uma regra sempre dinâmica, né? Todo ano eles estão inovando alguma coisa. Quando eles não colocam todo ano, de 2 em 2 anos, eles estão sempre dando lá uma consertadinha nisso, uma consertadinha naquilo. Ok, gente? Era isso que eu queria apresentar para vocês hoje. O restante dos componentes do projeto de pesquisa, para que vocês consigam botar o projeto de pesquisa de uma forma completa, tá bom? Obrigada pela atenção de vocês.